Evandro, eu vou começar com uma dúvida muito recorrente de pessoas que trabalham com eletrificação, para deixar você também ligado na tomada, principalmente com o gargalo que existe da indústria automotiva no universo dos elétricos, que são os condomínios, onde naquelas reuniões, famosas reuniões de condomínio, não se permite instalar um wallbox, uma tomada para aquele cara que tem um carro elétrico ou eletrificado, híbrido, enfim. Existe alguma legislação, existe algum apoio, existe algum socorro que esses caras podem pedir para ficar livre desse gargalo? Não, Alex, infelizmente não. A gente prima muito por falta de legislação no Brasil. Nossa legislação é sempre muito atrasada. E essa revolução que tem do carro elétrico, hoje ela traz esse gargalo muito sério. Então, há necessidade que haja nos estados uma legislação que trate do assunto. E municipal, inclusive, para ligar esses wallbox, ligar essas fontes de energização. Existe um problema ainda maior. Muitas vezes se fala, na reunião do condomínio eu vou lá e acerto e está tudo certo, e eu vou ter que engolir. Pois bem, aí está valendo, mas existir norma que regulamenta hoje a que se instale um aparelho, alguma situação, a que se faça eletrificação, não há. A saída, então, o que é? É entrar no consenso, é trazer, de repente, um especialista em eletrificação para participar da reunião de condomínio? Então, não. O que eu falaria é, procure o seu deputado estadual, se você esqueceu em quem você votou, lembre-se de quem você votou, manda um e-mail para ele, liga para a assessoria dele e peça a ele que faça uma lei específica que trate exatamente disso. Na reunião de condomínio, leve sempre um engenheiro. Sempre existe a necessidade de um engenheiro com o seu conselho, tudo direitinho, para que ele possa fazer o atestado e dar a possibilidade, inclusive, de ser implementado qualquer tipo de instalação. Porque é um gargalo muito grande. Eu vejo até algumas pessoas meio reticentes de entrar no universo da eletrificação por falta de infraestrutura elétrica viária, mas também por essa, né, que o cara tá na casa dele, no prédio dele, ele não conseguir ligar o carro dele literalmente na tomada. Evandro, aproveitando que a gente está falando de regulamentação, quais são os principais desafios regulatórios que podem impactar na mobilidade? A lei precisa ser mudada, precisa ser atualizada, porque a gente sempre escuta que a nossa Constituição é muito antiga e, de repente, impacta nessa evolução tecnológica. Então, não seria nem constitucional a gente nem falar em Constituição. Nossa Constituição, ela é velha sim, ela está ultrapassada sim, mas existem mecanismos de tratar isso. Mas isso daí faz-se por outro tipo de legislação. Nós temos legislação que pode tratar, inclusive dentro do próprio Código Brasileiro de Trânsito, ele pode ter alguns dispositivos sendo incluídos nessa lei, falando de uma forma bem leiga, e que sejam colocados para que exista a possibilidade dessa mobilidade nova que está acontecendo, que são os carros eletrificados, eles poderem estar convivendo aí com os carros quentes, com carros a combustão. Existe, então, muito mais a necessidade de se implementar na norma que já temos alguns dispositivos dentro do Código Brasileiro de Trânsito. E aí a gente tem que mandar para o nosso deputado federal, em quem a gente votou. Eu esqueci em quem eu votei. Qual que é da sua cidade? Qual é o seu mais conhecido? Vai lá e cobre dele. Isso resolve com o vereador da cidade, não? Não. Essa é uma lei federal, então a gente precisa tratar, então, de assunto federal. Quando a gente trata de assunto federal, a gente tem que falar com os nossos deputados estaduais. Aquilo que pertine, então, ao Estado, pura e simplesmente, Estado federado, que eu digo, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Maranhão, né? A gente tem que falar com os nossos deputados estaduais. Eles, então, que legislam. Existe uma situação, inclusive, que o governador do estado do Rio e o governador do estado do Goiás, inclusive tivemos com ele hoje, né? Que falaram sobre a possibilidade da quebra do Pacto Federativo no Brasil. Eles estão cobrando na situação da pena, do Código Penal, de poder legislar sobre crime. É uma situação muito forte por conta do Rio de Janeiro que tem sofrendo. E a situação nós temos de IPVA. Por exemplo, alguns estados não cobram o IPVA do carro elétrico. Outros estados cobram. Outros estados cobram um pouco mais, outros cobram um pouco menos. Então é melhor, se existe a possibilidade de legislar em matéria de Estado federado, a gente também poderia abrir determinadas situações para tratar exatamente desse carro eletrificado. Então a gente precisa ter bastante cuidado, mas uma lei federal ou
implementando dentro do Código Brasileiro de Trânsito alguma coisa que fale sobre o carro elétrico, já é um grande passo, e a gente vai ter uma grande possibilidade de ser sustentável legalmente o carro eletrificado no Brasil. Olha, Evandro, você está falando uma coisa que ela vem de encontro a até campanhas que são feitas para você votar com consciência, né? Porque você falou uma coisa que é verdade. Muitas vezes a gente nem lembra em quem que a gente votou e quem que a gente deve procurar, ou mandar um e-mail, ou de maneira até mais assertiva, conversar com o seu deputado, aquele cara que você colocou lá no poder, para mudar alguma coisa que seja de ordem pública. Rufo, eu brigo no meu canal, lá no Entendi Direito, exatamente para isso. Porra, você sabe o que faz um vereador? Não. Eu vou te explicar. Eu trago um vereador e peço ele que explique. Quais as atribuições dele? Um deputado estadual também, um deputado federal também, um senador também. Então a gente, como é que eu vou mudar a política? Cobre do seu político. O que a gente precisa é, eu não quero me envolver em política, então não reclame absolutamente nada. Eu tenho a possibilidade agora de novos carros, os carros elétricos, os carros autônomos. Como é que vai ser isso? Então, o nosso legislativo, ele tem que estar preparado, agora a gente tem que cobrar. Se a gente não cobrar, não adianta que fiquemos esperando que alguma coisa aconteça, que não acontece. Nós temos gente capacitada nos gabinetes de deputados estaduais, deputados federais, sim, mas eles têm que ser estimulados. Muitas das vezes, só aquele gabinete, ele não entende o que está acontecendo por fora. Fora, nas ruas, não se entende o que acontece nos gabinetes. E muitas das decisões são tomadas dentro de gabinetes. E os gabinetes são frios. Então, por isso que esses gabinetes têm que ser itinerantes. Esses deputados estaduais, deputados federais, têm que ter seus assessores andando para conversar com o povo. O deputado tem que conversar com o povo, receber e-mail, receber telefonema, receber mensagem no direct do Instagram e responder. Isso é que faz a coisa andar. Evandro, queria colocar agora um pouco o foco na engenharia de tráfego, porque há algum tempo atrás em São Paulo a gente falava muito de mobilidade, inclusive de patinetes elétricos, de bikes, enfim, e foram criados alguns corredores para bike, como foram criados agora alguns corredores azuis para motos em alguns ambientes. Por exemplo, na Marginal você não pode mais circular de motocicleta na via expressa, só na lateral. Mas eu vejo que... E também transporte público, aquelas faixas exclusivas para transporte público. Existe alguma legislação que congrega todo esse universo de mobilidade que inclui a bike, a bicicleta, o transporte público, motorista de carro, motociclista? Do jeito que você está falando, não. Não tem nada... Do jeito que você está falando, não. Nós temos o Código Brasileiro de Trânsito, que é bastante engessado numa situação... Mas existe uma engenharia inteligente para isso? Caramba, como é que eu vou falar em engenharia inteligente num trânsito que eu peguei hoje? Eu demorei 3 horas para chegar em São Paulo e demorei de Guarulhos aqui 1h30. Então, melhor, engenharia de tráfego, a gente tem que entender. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos a Avenida Brasil, que é reflexo. Ela tem um nome de Brasil porque ela é o reflexo do caos. Boa. Ela é grande, mal acabada, feia. Alguns lugares são bonitinhos, mas outros é muito feio, outro é muito pobre. É o reflexo do Brasil, a Avenida Brasil. Enorme, grande, como o Brasil é. E reflete o Brasil como um todo. E tentou-se fazer um tipo de mobilidade lá, de colocar 2 faixas para os ônibus. Vamos priorizar o transporte coletivo. Lindo, maravilhoso. Só que existe uma quantidade de carros absurda tentando entrar no Rio de Janeiro. Um gargalo, onde você vai ficar 2, 3 horas parado. Então é melhor. Um país que não privilegia o modal ferroviário, ele vai ter sempre um problema. É muito carro para pouca rua. Então não existe engenharia a ser feita com muito pouca rua que a gente tem e a quantidade de carros que a gente tem. E a gente tem um problema muito sério, inclusive, eu estou pré-lançando hoje um livro que eu vou falar sobre uma reforma tributária em cima do modal rodoviário, que transforma o modal rodoviário de um todo, dobrando, no mínimo, a indústria automotiva e dando um fomento absurdo para quem tem carro velho e pode comprar um carro novo por mais ou menos R$120 por mês. O cara que tem um Fusca velho, ele vai sair com um Polo 0 km da concessionária. Então, é muito interessante que é uma decisão de governo, mas que reflete no Estado inteiro. Se ela for uma política de Estado, aí a gente vai pegar. Nós perdemos oportunidades excepcionais no ramo automotivo do Brasil. Nós tivemos o Gurgel em 1970, pioneiro na eletrificação. A gente não precisava comprar tecnologia da China.
Se olhar a caminhonete da Tesla, o que ela é diferente do Itaipu, que é o carrinho da Gurgel, qual a diferença que ele tem? Nenhuma. É o mesmo projetista que fez o Itaipu da Gurgel. Tem uma máxima para isso, né? Santo de casa não faz milagre, né? Mas é um absurdo. É um absurdo. A gente não ter colocado como política de Estado e sim política de governo, não ter apoiado o Gurgel. Qual era o problema dele? Falta de autonomia. Qual era o problema dele? Falta de lugares para reabastecimento. A gente está vendo isso hoje. Só que isso era em 1970, 54 anos atrás. Depois, na década de 80, tivemos o Proálcool, o carro álcool. O Brasil na vanguarda do carro álcool. Caramba! Aí para que serviu? Vender um selinho de papel para colar no para-brisa do carro. Para você pagar imposto. Exatamente. E os Estados Unidos vai e pega uma situação extremamente interessante, faz álcool chamando de etanol, não tive até que mudar o nome para ser etanol. É o Brazilian Etanol, para concorrer com o American Etanol. Então é melhor. O Brasil tem fontes inesgotáveis para fazer o carro mais limpo do mundo. A gente tem tecnologia pra caramba, a gente tem gente muito culta, muito inteligente, a gente está exportando gente inteligente para fazer aquilo que deveria ser feito no Brasil em outros lugares. Eu vou votar nesse cara aqui, né? Meu voto é seu. Deixa eu levantar outro assunto polêmico, Evandro, que eu trouxe aqui alguns especialistas em duas rodas. Não só executivos, mas jornalistas também do setor automotivo e também duas rodas com uma polêmica que existe muito grande, principalmente nas grandes cidades, mas eu vejo esse maior gargalo aqui em São Paulo, que é a permissividade de uma motocicleta andar entre os carros, muitas vezes em alta velocidade, muitas vezes chutando o retrovisor, causando acidente, morrendo gente no meio desse tráfego todo intenso que a gente tem como São Paulo. E eu não vejo uma legislação controlando isso, diferentemente do que você vê nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a moto, ela ocupa o espaço de um carro e assim deve ser. Ou seja, não pode ficar trafegando. Em alguns casos, alguns estados podem andar quando o trânsito está totalmente parado, mas não em movimento. Um dia a gente vai conseguir resolver isso numa cidade como São Paulo? Eu volto de novo, Rufo, a pedir para que se faça, então, cada estado poder legislar. Nós temos permissividade a muitas coisas, inclusive erradas. Inclusive essas bicicletas elétricas, essas patinetes elétricos, não sei como é que chama isso. Esses veículos que não necessitam de habilitação, que não necessitam de capacete, que não necessitam do cara ser maior de idade. Sim. Então ele se envolve em um acidente e ele causa um dano, quem vai ser responsável? O pai dele, se ele é menor de idade. Mas o pai não sabia, foi furtado. Cadê o documento daquela bicicleta elétrica? Ou daqueles patinetes elétricos? Cadê o documento dele? Não existe um documento, é uma nota fiscal. Está em nome de quem? Está em nome de um terceiro que eu comprei dele. A quem se vai responsabilizar o dano causado por aquele veículo? Agora, se você encosta nessa pessoa, aí o Código Brasileiro de Trânsito chama de atropelamento. Então é melhor, é tudo contra o motorista e a favor daquele que está, entre aspas, ilegal. Em matéria de motocicletas que andam pelos corredores, eu quero tudo just in time. Eu quero a minha pizza quente em 5 minutos na minha casa, senão eu vou ligar para lá e vou brigar com o iFood, vou brigar com quem for, vou brigar com o dono da pizzaria. Essa pressão do consumidor também, né? A pressão é do consumidor. Aquele cara que está passando por você a 100 km por hora numa rua, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em São Paulo, esse cara, ele tá ali, se ele não chegar no horário certo, ele vai perder o emprego dele. Ou seja, aquele mesmo cara que você xinga é aquele que entrega a pizza à noite na sua casa e você quer que chegue antes dos outros. Olha só como é que a situação é delicada. Eu não quero que esse cara passe no meio do corredor aqui em alta velocidade. Você pede pizza por telefone? Você pede pelo aplicativo? Quando demora, você não fica chateado pra caramba? É aquele mesmo cara que a gente tem que respeitar que ele tá trabalhando. Se ele está correndo é porque alguém está pedindo ele para correr.